Fala pessoal, tudo bem? Bom, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, tá? E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui o nosso sistema, que é o nosso MedX, né? O que que é o nosso MedX? O MedX ele é um sistema pronto, né, para gestão médica. Então, se o seu cliente ele tem ali uma clínica, se você trabalha nesse nicho, você tem clientes doutor que tem um consultório próprio, clínica médica, clínica odontológica, você consegue muito bem utilizar esse sistema que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje para vocês, tá? Uma coisa muito legal que você vai ver durante o decorrer do vídeo, esse sistema, ele tem um sistema de teleconsulta, tá? Então, a teleconsulta é feita dentro do próprio sistema, onde o médico e o paciente, eles conseguem ali conversar, a gente faz a transcrição em tempo real, tá? Eu vou demonstrar aqui para vocês e já automaticamente salva no prontuário do paciente, tá? Então, se você gostou, se é do seu interesse, fica aqui comigo até o final para você entender como que funciona esse projeto. E no final do vídeo tem uma boa novidade para vocês. Fechou? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então vou iniciar aqui, tá? Vou dar uma breve explicação aqui do como que funcionam os fluxos aqui do nosso projeto, tá? Lembrando, pessoal, que todos os fluxos aqui da comunidade, tá? Todos os fluxos, todos os projetos aqui dentro da nossa comunidade, eles são feitos do zero, tá? Então, esse projeto aqui em específico, o que que eu fiz, né? Eu desenvolvi ele enquanto eu gravava a aula, literalmente do zero. Então você vai ter um conteúdo dentro da comunidade, onde você vai entender a lógica que eu uso para desenvolver tal fluxo, qual lógica que eu uso para desenvolver tal necessidade, né, que a gente encontra hoje no mercado, tá? Então, tudo você vai aprender a montar todos esses fluxos aqui, literalmente do zero, tá? As aulas, como eu disse, elas foram gravadas criando o fluxo mesmo do zero, explicando, comentando como que foi feito todo o processo de criação de lógica para eles, tá? Basicamente, então ele é um fluxo todo modular, tá? Então nós chamamos alguns outros fluxos ali para tratar a nossa mensagem que a gente precisa do nosso cliente, tá? Então, para começar, né, esse fluxo aqui, ele já faz ali a pausa para atendimento humano, ele verifica se está em pausa. Se tiver em pausa, a gente salva essas mensagens no banco de dados para que o nosso agente ele tenha contexto de conversa do que foi conversado entre o atendente humano e o nosso cliente, o nosso paciente, tá? Se o agente estiver ligado, ele segue normal, tá? E tem também esse contexto de história, obviamente, beleza? Então, passando aqui, vamos lá. Aqui nós fazemos a classificação de mensagem, tá? Que é basicamente, deixa eu abrir aqui para vocês, que é basicamente esse fluxo aqui, tá? Então, a mensagem chega aqui, tá? Nós salvamos ali esse contato caso ele não exista. Aqui dentro desse fluxo, pessoal, a gente tem uma coisa muito interessante, que é a questão de um pré-paciente e de um paciente já, tá? Então, o pré-paciente e o paciente, eles ficam em níveis diferentes na parte do atendimento, tá? O pré-paciente, ele é aquele paciente que está tendo o primeiro contato com a clínica, e o paciente, de fato, é aquele que já agendou ali uma consulta, tá? Então, nós fazemos uma tratativa diferente para cada um deles, tá? A classificação de mensagem é a mesma coisa, tá? Ele faz aqui a classificação de imagem, né? Documento, ele faz a transcrição aqui da imagem, faz a transcrição do documento, áudio também e texto, obviamente, normal, né? Como todos os nossos fluxos aqui, tá? O que que é legal aqui, pessoal, desse fluxo aqui, tá? Desse projeto em si. Eu não estou utilizando a Evo, estou utilizando a WhatsApp. Pra gente aqui, para mim, para o pessoal da comunidade, que a gente troca uma ideia sobre isso diariamente, tem performado muito melhor, tá? Mas você consegue fácil alterar, até mesmo porque tudo aqui é modular, você só vai precisar mudar ali o início do fluxo e o final, onde vai enviar as mensagens. Então aqui, nós entendemos aqui se o agente está ligado, está desligado, né? Se é uma mensagem do próprio cliente ou do próprio número que a gente está falando com o nosso cliente ou não, tá? E aqui nós fazemos as nossas tratativas. Eu diria que isso daqui é 80% do nosso fluxo, tá? Do nosso projeto aqui. Até mesmo porque, pessoal, aqui, ó, o nosso projeto, o nosso dashboard, tá? Ele conta aqui com a questão de WhatsApp.
Aqui eu não tenho nenhuma, eu vou criar aqui, eu vou mandar a primeira mensagem para vocês acompanharem, tá? Mas ela vai aparecer aqui. Então eu preciso ter isso daqui, tá? Muito bem construído, tá? Porque aqui eu consigo, dentro do meu dashboard, eu consigo ler imagem, eu consigo enviar imagem, consigo receber imagem, consigo enviar áudio, receber áudio, tudo dentro aqui do meu projeto, tá? Tudo aqui dentro, beleza? Bom, então essa parte aqui é bem tranquila, tá? Aqui a gente vem para cá, faz essa classificação, entende o que é a mensagem, se é um áudio, se é um documento, se é uma foto, se é texto, claro. E aqui nós fazemos a concatenação das mensagens, tá? Então o cliente ele vai poder mandar oi na outra linha, tudo bem? Que aqui ele vai rodar tranquilo, tá? Ele tem um tempo setado aqui, que de acordo com esse tempo, tá? Que fica dentro desse wait aqui, ele demoraria 15 segundos para esperar uma próxima mensagem, tá bom? E aqui no final, nós mandamos para os nossos outros fluxos, onde cada fluxo tem um tipo de tratamento, como eu havia dito, tá? Então aqui o recebe paciente, ele é um agente, tá? Ligado com algumas tools, beleza? E também alguns outros agentes, onde a gente tem as informações aqui, ó. Eu pergunto sobre o convênio, as informações da clínica, eu valido as informações do meu cliente para fazer alteração de agendamento ou cancelamento, tá? Então a gente tem um sistema de segurança. Não é qualquer paciente que vai conseguir cancelar um agendamento de outro paciente, tá? Isso aqui é muito importante, né? Quando a gente fala aqui, não só de clínica, né? Mas é bem importante, beleza? E aqui a gente faz um tratamento também, caso o nosso paciente, né, ele envie ali um documento, uma imagem, alguma coisa do tipo, a gente salva isso dentro do nosso prontuário daquele cliente. Então imagina comigo aqui, o paciente, ele passou em consulta e aí o médico falou assim, olha, você vai fazer tal exame, né? E quando você fizer tal exame, você me manda, que na próxima consulta a gente vai falar sobre ele. Então aí o paciente ele vai mandar esse exame automaticamente vai entrar no prontuário dele e quando o cliente fizer o retorno ali na consulta, o médico, né, ele vai conseguir abrir aqui o exame que foi feito e já fazer a análise, tá? Isso e muito mais, tá? Muito mais, porque aqui dentro do nosso sistema, a gente tem alguns assistentes aqui, ó. Agente de exame, agente de cálculo de medicação, agente CID, tá? Tudo isso aqui bem integrado aqui dentro, beleza? Mas a gente vai passar aqui em todos os menus aqui, eu quero te mostrar, esse projeto ficou bem legal, é interessante a gente entender tudo isso daqui, tá? Bom, eu tenho aqui a questão de agenda, tá? Questão de agenda aqui de pré-paciente. Tenho aqui também o fluxo que vai receber o pré-paciente, tá? É basicamente a mesma coisa do que o do paciente, mas com algumas informações a menos e outras informações a mais, tá? Então aqui já foi, esse aqui de cria paciente, beleza? Tá? E aqui nós temos o fluxo de resposta, né? É um fluxo, como eu falei para vocês, modular, tá? Cancelamento de consulta, beleza? E aqui, pessoal, uma coisa que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Bom, pessoal, então aqui eu tenho o meu follow-up, tá? Ele é um follow-up super inteligente, onde de tempos em tempos, que basicamente ele é configurado aqui dentro desse menu de follow-up, ó. A gente determina de quanto em quanto tempo, qual que é o período que eu vou querer fazer esse follow-up com o meu cliente, tá? Ele faz... A configuração dele é feita pelo nosso painel, tá? E aí ele traz aqui para o fluxo e o fluxo funciona em cima disso, beleza? Bom, basicamente o fluxo é só isso, tá? Até deixei aqui, ó, todos os endpoints da WhatsApp, tá? Para quem tiver dificuldade ali com alguma coisinha, eu já consegui usar, tá? Então, basicamente, bem basicamente, o nosso fluxo é isso, tá? Os fluxos, né? Os fluxos são esses aqui. E claro, também eu tenho aqui todo o meu painel, o meu back-end, tá? De todo o meu projeto, tá? Onde eu necessito usar ali o meu N8N como back, eu tenho aqui dentro do meu N8N, aqui no meu painel, tá? Onde cada função aqui, né? Obviamente, tem uma determinada função aqui dentro do nosso dash, que ele executa aqui o que eu preciso, tá? Tudo isso daqui, pessoal, eu ensino como fazer dentro aqui da comunidade, tá? Se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo com todos os nossos vídeos. E nessa época de Black Friday, eu vou
atuar de forma diferente aqui, tá? Não vai ter alteração de preço, porém, eu decidi que eu vou abrir as vagas do plano mensal novamente. Então, se você tem interesse em fazer parte da comunidade, quer conhecer esse projeto, quer de fato aprender a criar fluxos complexos, né, onde você vai trabalhar a sua loja para você desenvolver esse tipo de necessidade do seu cliente, tá? Eu aconselho você que você entre aqui e faça parte, conheça a nossa comunidade, que você vai ver que vale muito a pena, tá? Só pela questão aqui de você ter acesso a todas essas aulas, não vou nem dizer fluxo, tá? Eu libero os fluxos sim, mas as aulas, como elas são criadas do zero, isso é um valor imensurável aí, que eu literalmente passo toda a lógica que eu uso, toda a técnica que eu uso aqui para a criação dos meus projetos. Então, se faz sentido para você, vou convidar você para a gente ficar até o final do vídeo e lá no final você clica aqui, entra no site para você conhecer. E não se esquece, se você não for inscrito no canal, clique em se inscrever e já dá o like que ajuda pra caramba aqui a gente aqui do canal, beleza? Bom, vamos lá para os nossos testes aqui então, ó. Bom, eu tenho aqui esse meu número aqui, tá? É um dos números que eu tenho aqui para teste. Então eu vou mandar aqui um oi. Uma coisa muito interessante, pessoal, uma coisa muito interessante é que aqui dentro do meu dashboard, tá? O que eu desenvolvi aqui, pessoal, é o seguinte: eu tenho esse pré-paciente, como eu tinha falado, tá? E eu tenho um paciente, né? Então, o meu pré-paciente, ele vai ser ali quando ele não tiver feito um agendamento ainda, né? Então, quando ele fizer um agendamento que dentro do meu sistema ele tiver um nome, aí ele passa a ser um paciente, tá? Ó, vamos lá. Me chamo Fernando, tá? Então, deixa eu só ver aqui. Eu vou colocar aqui, ó, doutora Gabriela, passar com uma cardiologista, tá? Só pra gente acompanhar aqui certinho, ó. Estou doutorando com cardiologista. E, pessoal, uma coisa, tá, que eu acho muito importante vocês saberem é o seguinte: todos os projetos aqui, tá, da comunidade, são projetos que eu estudo o mercado antes para desenvolver, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu consigo ativar ou desativar um médico, tá? Eu consigo editar o valor da consulta de cada um, tá? Eu consigo fazer muita coisa aqui, tá? Então é tudo pensado justamente em a gente pegar um projeto que já está pronto. Obviamente, se você tiver algum cliente de clínica, você quiser implementar isso aqui para ele, você não vai pegar do jeito que está e você vai colocar lá. Você vai precisar fazer algumas edições aqui, tá? E esse projeto aqui eu entrego ele aberto também, tá? Então, o projeto, o código-fonte do projeto você vai receber ele, beleza? Bom, Fernando, temos 2 cardiologistas disponíveis. Você tem preferência por algum deles? Sim. Com a doutora Gabriela. O legal daqui, pessoal, é o seguinte, ó. Eu tô aqui no usuários, tá? Eu tô aqui no usuários e aqui na agenda eu consigo colocar o tempo, tá? O horário de funcionamento do médico, tá? Então amanhã é sexta-feira, eu consigo aqui colocar o início, o fim, a duração da consulta, tá? Intervalo de almoço. Então, ali, seja atendente ou se você quiser deixar tudo em cima aqui do nosso agente, né? Ele vai conseguir fazer trabalhar em cima das informações que estão no dashboard, tá? Legal. Então, você possui algum convênio médico? Não possuo, não. Vai ser no particular. Fernando, se você falasse que você, né, que você tem convênio médico, né? Ó, a doutora Gabriela, tá? Ela atende o Rap Vida e o Intermédica, tá? Como que foi feito isso daqui? Vocês vão entrar aqui no login dela. Aqui em convênios, ó, tô logado aqui no doutora Gabriela, eu consigo aceitar os planos aqui, tá vendo? Então agora a doutora Gabriela aceita a Bradesco Saúde, ela aceita a Mil Fácil, ela aceita a Prevent Senior, tá? Esse aqui é um login do médico, tá? Então, se a gente voltar aqui para o login do dono da clínica, né? E visão de convênios, ó, a gente vai ver que a doutora Gabriela é uma cardiologista, esse aqui é o e-mail dela, e ela atende esses convênios aqui, tá? E aqui a gente tem uma visão geral de convênios, beleza? Então, ó, qual dia e horário seria melhor para você, Fernando?
Quero para amanhã às 10. Quero para amanhã às 10. Vamos entrar aqui, ó, no nosso menu de WhatsApp. Eu já mandei aqui, o meu fluxo, ele recebeu essa mensagem, ele já tá me respondendo, tá? Enquanto aqui, ó, nas métricas, a gente, por enquanto, né, não tem nenhum dado, tá? Mas aqui, ó, já tem um pré-paciente e tem uma equipe médica com 4 pacientes. Lembrando que cada menu aqui, pessoal, a visualização depende do nível do usuário, tá? Então, esse aqui é o dono, né, o owner, então ele consegue ver tudo, tá? Então, ó, Fernando, encontramos disponibilidade com a doutora Gabriela para amanhã, dia 21, às 10 horas. Posso confirmar? Sim. Sim. Show de bola. Então, vai confirmar aí pra gente o horário. Perfeito. Para finalizar o agendamento, preciso do seu e-mail e o motivo da consulta. Então, vou colocar aqui, ó. Fernando.Guilherme. Estou com dor no peito. Beleza. Mandei aqui. Ó, ótimo, Fernando. Além disso, preciso que me informe a sua data de nascimento e o CPF para concluir o seu agendamento. Então, vou colocar aqui, ó. Assim, e o meu CPF é esse aqui. Beleza. Olha isso, pessoal. Aqui, ó, eu já não sou mais um pré-paciente, tá? Agora eu já sou um paciente, beleza? Então aqui ele já mudou o status, ó. Se você voltar 5, 10 segundos aí no vídeo, você vai ver, tá? Então ele já mudou o meu status para paciente e agora ele já me vinculou com a doutora Gabriela, tá? E o que que é legal, ó? Agendamento confirmado com sucesso. Ó, agendamento confirmado com sucesso. Sua consulta com a doutora Gabriela está marcada para amanhã, às 10 horas. Se precisar de algo a mais, estou à disposição. O que que é legal aqui, pessoal? O médico, né? O que que ele pode fazer? Ele pode vir aqui, ó, e gerar resumo, tá? Então ele vai poder gerar um resumo do dia atual, dos últimos 7 dias, últimos 15 e últimos 30. Vamos gerar aqui um do dia atual, vamos ver se vai dar certinho aqui. Vamos lá. Tá analisando. Tudo isso aqui é de forma gratuita, tá? Não tem custo aqui essas consultas aqui. Vamos lá. Nota do atendimento, 4.6 de 5. Foram 18 mensagens, 9 da IA e 9 do usuário. Então, o paciente Fernando entrou em contato para agendar uma consulta com o cardiologista, especificamente com a doutora Gabriela. A IA, que é a Isis, conduziu o agendamento, verificando a disponibilidade, confirmando o horário e coletando as informações necessárias, como o nome, blá blá blá. Clareza, empatia, eficiência, completude, profissionalismo, cordialidade, objetividade e personalização. Então, ó, pontos a melhorar. Ó, pontos a melhorar. Poderia ter perguntado sobre a dor no peito com mais detalhes, para melhor preparar a doutora Gabriela, o interessante, tá? A gente pode ajustar. Não ofereceu opções de horários alternativos caso o horário solicitado não fosse ideal. Como já o horário já era já tinha disponibilidade, né? Ela já passou, tá? Então, pessoal, a gente consegue baixar aqui também em PDF, tá? Ó, linha do tempo, beleza? É um sistema bem completo aqui, tá? O que é interessante aqui é que, como isso que eu falei ali no começo do vídeo, tá? Nós, enquanto o atendente humano ele está respondendo a conversa, o nosso agente para de funcionar. Só que ao mesmo tempo a gente continua salvando essas informações no banco de dados. Ou seja, quando o atendente entrar no atendimento, o atendente humano ele entrar no atendimento, a gente consegue puxar essas métricas também. E a gente consegue avaliar como que é o atendimento da nossa funcionária, tá? Então isso é muito importante para o dono da clínica, beleza? Então aqui o que mais que eu consigo fazer? Eu consigo alterar o médico, tá? Eu consigo alterar o médico e eu consigo fazer um follow-up. Então aqui eu tenho um filtro, onde pré-paciente não tem mais, agora só vai ter os pacientes do CRM mesmo, tá? E agora, aqui na nossa agenda, vamos lá, vamos esperar carregar aqui, ó, 5 eventos agendados, hoje é feriado, então hoje não tem, ó, tá? E amanhã eu tenho aqui a consulta com o paciente Fernando, doutora Gabriela, horário às 10, motivo da consulta, dor no peito, convênio particular. Beleza? Então, sem contar aqui que eu tenho vários tipos de visualização, tá? Quando mensal, semanal ou diário. Beleza. Assistente, pessoal, isso aqui é muito legal, tá? Isso aqui é bem bacana. Como que funciona, né? Então, aqui vamos colocar que o nosso médico... e só para deixar claro, tá? Eu deixo aqui embaixo, ó,
isenção de responsabilidade médica, tá? Isso aqui não é um médico, ele não substitui um médico. Isso aqui é para ajudar o médico, tá? Às vezes o médico não sabe de cabeça, ele tem que entrar ali no Google, pesquisar qual que é o CID de uma doença, né? Então ele vem aqui, coloca aqui, ó, febre, idade do paciente, colocar 30, sexo feminino, tá? Então esse aqui é o CID. O que ele consegue fazer? Vincular essa busca, tá, a um paciente, tá? Então tá aqui, ó, Fernando, confirmar, beleza, confirmado, tá? Agente cálculo de medicação, mesma coisa, pessoal. Vou colocar aqui pirona, vou colocar aqui 20, 23, sei lá. Aqui você via de administração, injetável, não sei. Problema renal. Calcular dosagem. Ele vai calcular aqui a dose. Vai calcular aqui a dose, ó. Dose calculada, dose máxima por dia, dose por tomada, frequência de 6 horas, né? E aqui tem os alertas, as contraindicações. Não posso dizer se isso aqui tá certo ou não, porque eu não sou médico. Mas tenho certeza, se você for médico, se você for da área, comenta aí embaixo, tá? Se tá certo aqui esses alertas e as contraindicações, beleza? Mas de qualquer forma, como eu falei, isso aqui não substitui o médico. Deixa até o disclaimer aqui embaixo para a clínica ficar, né, a par disso, de acordo com isso. Isso aqui é para ajudar o médico, tá? E de qualquer forma aqui também eu consigo vincular a um paciente, tá? Vinculando ao paciente, ó, vou vincular isso daqui. Ó, ele já vinculou, tá? E aqui eu tenho a opção de mandar essa mensagem pro WhatsApp do paciente, tá? Então, ó, enviar orientações automáticas ou escrever uma mensagem personalizada, beleza? Então, vou colocar aqui, ó, enviar para Fernando. Ó, prescrição de medicação. Olá, Fernando, tudo bem? Aqui estão as orientações da medicação. Dipirona, administrar 15 miligramas por via intravenosa a cada 6 horas, né? Excedendo 4 gramas por dia. Show de bola, tá? Aqui o de agentes é a mesma coisa. Vou subir aqui um exame, tá? Ó, exame 3 aqui, vamos colocar exame de sangue, por exemplo. Tá, exame de sangue. Analisar o exame. Ó, análise feita por IA, tá? Eu sempre deixo aqui, pessoal, porque isso pode dar um problema, tá? Bom, pessoal, então aqui, ó, ele já leu o meu exame, tá? Então aqui, ó, é o exame de sangue, né? Foi o que deu o nome. Análise, ó. Então, o documento é apresentado, é um exame laboratorial, blá, 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 fatura RH. Ó, então aqui tem todas as informações do exame e eu também consigo vincular a um paciente, tá? Então, eu tô vinculando aqui ao Fernando, tá? Vinculando ao Fernando. E agora, se eu entrar aqui em paciente CRM, o Fernando, ele tá aqui. Próxima consulta dia 21 às 10, 30 anos, esse aqui é o telefone dele. Opa, esse aqui, calma aí. Esse aqui é o e-mail dele, esse aqui é o CPF dele, tá? Se eu clicar aqui em ver detalhes, olha que legal. Médico responsável, já tá aqui a doutora Gabriela, tá? Tenho 2 pendências, os dados clínicos e a anamnese, que ele vai ter que fazer, tá? E aqui no prontuário, ó, eu já tenho aqui a dor no peito, né? Que vai ser a primeira consulta dele, tá? Só que aqui na linha do tempo, olha que legal. Eu já tenho aqui o cálculo de dosagem, lembra que eu coloquei? O anexo, que é o arquivo anexado que eu acabei de fazer aqui, que é o de agente de exames, tá? A interpretação de exames e o prontuário, que foi o motivo da consulta para a gente iniciar tudo aqui, tá? Como a consulta é amanhã, aqui, ó, ele já vai como consulta médica dor no peito, tá? E os anexos, aqui eu já tenho o exame de sangue dele e também a análise desse exame, beleza? Aqui aparece o Dr. Fernando porque eu tô logado no meu login de Fernando aqui, tá? Mas é isso, pessoal. O WhatsApp que eu já mostrei para vocês, tá? A integração, ó, ela tá aqui, eu estou utilizando a WhatsApp, tá? Como eu disse para vocês. Informações da clínica, a gente consegue editar aqui os valores, tá? Ou desligar o médico, enfim, tá? Colocar todas as informações aqui, que o nosso fluxo usa isso, tá? Então, por algum motivo, se eu perguntar quais são as políticas de agendamento da clínica, ele vai acessar o que tiver aqui dentro e vai me responder, tá? Usuários, como eu já falei para vocês e mostrei, eu consigo editar os dados aqui, eu consigo alterar os horários de trabalho, tá?
consigo vincular a agenda, né, dentro lá do meu Google Calendar, tá? Isso aqui tudo direto pelo nosso projeto. Agora, o ponto que eu quero muito mostrar para vocês, que eu estou ansioso para esse daqui, que deu muito trabalho, mas valeu muito a pena, tá? O pessoal gostou bastante. É a questão de teleconsultas, tá? A questão de teleconsultas aqui, eu vou chamar aqui, tá? Eu vou até criar um paciente novo. Vou colocar aqui, o João, ele é nosso aluno da comunidade, ele está me ajudando aqui. Eu vou ligar para ele aqui para a gente conseguir fazer uma consulta, uma teleconsulta com ele. Bom, então, nova teleconsulta, seleciona um paciente, tá? Essa aqui é a data, vou colocar aqui para hoje mesmo. Hoje não dá mais, então vou colocar aqui meia-noite, ó. Meia-noite e... Tá? Então, vou criar aqui a teleconsulta criada. E agora, ao clicar aqui em teleconsulta, deixa eu aumentar aqui a tela. Eu vou enviar uma mensagem aqui para ele, no WhatsApp dele, tá? Com o link. Ele vai receber essa mensagem e ele vai entrar aqui com a gente online. Aqui eu preciso selecionar a minha aba, tá? Te ligando aí para você me dar uma ajuda aí para a gente conseguir mostrar para o pessoal como que funciona aqui a transcrição. Cara, isso tá um luxo, tá doido? Como eu não sou médico e você não é paciente, vou pedir para você me falar o que você acha da comunidade aí, cara. Cara, eu vou aproveitar então já trazer já um overview do que tá acontecendo comigo. Tô na comunidade vai fazer uns 4 meses, 4, 5 meses, algo do tipo. E antes de entrar na comunidade, eu tinha passado ali por umas quatro comunidades enfim, tinha investido meu dinheiro todo naquilo, né? Eu trabalhava de sushi man. E aí depois eu trabalhei de garçom no quiosque, aí eu ficava fazendo esses dois enquanto eu estudava, né? E aí, tipo, acordava, ia pro quiosque, depois estudava, né? Das meio-dia até no caso ali, né? Das 1 hora até umas 5h30. E aí às 7 eu começava o Sushi Man. E aí eu juntei esse dinheiro e falei, cara, esse é o futuro, né? Na época, a gente GIA, né? E aí eu investi tudo nos cursos, só que nenhum me deu resultado. E aí eu, tipo, tava no fundo mesmo, porque eu tinha colocado meu dinheiro todo naquilo. E aí eu lembro até hoje. Eu cheguei lá e mandei mensagem assim pro Fernando. Falei, cara, como é que funciona isso? Como é que você ensina como que mexe nos fluxos e tal? Aí ele, não, eu te ajudo, você pode mandar mensagem, eu te explico. Aí eu falei, mas você tem paciência mesmo? E era justamente o meu último troco que eu tinha. Eu Eu falei, lembro. eu continuo. E ele, tipo, me respondeu na hora. Isso era, tipo, de madrugada, era absurdo. E ele, na hora que ele respondeu assim, na hora eu até tomei um susto. Pensei que era um agente que tava respondendo. E, cara, eu lembro isso como se fosse hoje. E, tipo, era a minha única alternativa. O Fernando tá aí de prova, porra. Que doideira. E, cara, é uma loucura, porque na época já tava com uma dívida acumulada, porque eu não tava trabalhando, eu tava focando 100% nisso, né? E aí foi meu último tiro, assim, no escuro. E aí no primeiro mês, assim, pô, eu já vi a diferença, porque ele explicava ali, na época era do Pet Shop, não sei se vocês têm ainda, não tem? O do Pet Shop. Tem. Cara, no início, você acha, pô, vou pegar esse fluxo aqui e vou vender para todo o Pet Shop. Foi justamente isso que eu fiz. Cheguei, peguei o fluxo, acho que eu entendi aqui e comecei a prospectar. E aí eu me frustrei, vamos dizer assim. Aí eu já mandei mensagem desesperado pro Fernando. Pô, Fernando, pô, cara, mandei mensagem para 100 pet shop e nenhum fechou comigo. Aí ele falou, cara, isso é normal. E, e aí depois que eu vi a diferença, porque o pet shop era só uma fantasia, mas a toda a lógica que você aprende naquele fluxo é absurdo, né? Que você pode aplicar para vários nichos, vários nichos. Enfim, cara, pode parecer muito que eu tô puxando muita sardinha, mas, gente, isso é absurdo, cara. Por exemplo, agora eu tô em São Paulo, tem 5 meses, né? Vamos dizer ali. Nos últimos 2, 3 meses,
deu um boom total, que aí depois disso, né, que eu fiquei desesperado, ele falou, cara, começa a pesquisar sobre a API, tenta ir por esse caminho, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo tava fazendo. E eu falei, caraca, que doideira. E aí eu comecei a enjoar ele mesmo, mandar mensagem, pô, cara, eu não entendi isso. Eu ficava até com dó dele. Era domingo, 3 horas da manhã, 11 horas da noite, e era segunda. Nossa, cara, que doideira. Que doideira. Sem contar aquelas lives, né, lembra? 12 horas lá direto, Aham. participou. E aí chegou, ele mandou mensagem assim, ele mandou mensagem, pô, cara, eu tava, na verdade, eu tinha tirado uma dúvida com ele e ele falou, pô, cara, tô pensando em criar um fluxo do zero, né? Que ele faz os fluxos ali, né, pra mostrar pra galera de vários nichos. E, tipo, não é um fluxo básico. Você tá vendo isso aqui agora, gente? Você tem noção que os concorrentes, né, vamos dizer assim, é um fluxo do agente ali que vai agendar, tal, tururu, parará. Cara, a gente vai ter um. É isso mesmo. Vai ter um link que eu vou conseguir. Literalmente, a gente vai conseguir já enviar o link para o cliente e o doutor vai conseguir entrar já com o paciente. Pô, absurdo, cara. E aí ele falou, pô, tô pensando em fazer uma live de 12 horas. E aí eu falei, como é? Eu vou junto nessa, cara. E aí eu fui. E aí, pô, o que eu aprendi naquele dia foi absurdo. Ver como que ele pensa, como toma as decisões, porque, claro, no vídeo ele pega você na mão e, ó, vou fazendo isso, isso e isso. Mas você vê, dando os erros, ele pensando na hora como resolver, cara, isso virou a minha chave, assim. E, cara, eu só tenho a agradecer. Pô, ele sabe, eu sou muito grato, tô devendo. Cara, você tem noção? Tô até chorando, que tá maluco. Era a minha, vamos dizer assim, minha única última chance, né? E virou, cara. Virou. Agora a empresa é uma coisa que eu nem falei ainda pra ele ainda, mas, pô, primeiro mês, agora que a gente bateu 50K, mano. Tem Porra, noção que é isso, cara? show de E é bola. justamente um ponto que ele trouxe que também eu não conhecia, cara. Que eu não conhecia, que é justamente também a parte do front-end ali, né? Você trazer um dashboard. Ele trouxe isso para mim que eu não conhecia e os outros também não estavam abordando. Ou quando abordava era um Bolt da vida com um negócio tipo só métricas e ele trouxe essa parte mais experiência do cliente. Cara, isso fez total diferença e foi o maior core que eu encontrei hoje. Cara, e só tenho a agradecer. Hoje eu estou conseguindo, né, proporcionar coisas para minha vida, né, coisas que eu nunca imaginei e, enfim, é só crescer, cara. E até hoje ele me ajuda, cara. Você tem noção? O mano é pai, cara. Ele tá agora dando um vídeo e, tipo, tem nem 10 dias que o menino nasceu, cara. Esse cara merece o mundo, velho. Merece o mundo. Simplesmente merece o mundo. E simplesmente muito obrigado, velho. Vamos pra cima, É cara. isso aí, mano. É isso aí, Vamos meu pra... querido. Caraca, muito foda, mano. Muito foda. Caraca. Mas é isso, mano. Obrigado aí. E, pô, um depoimento seu desse daí no meio de um vídeo aqui é show de bola. Mas Que obrigado isso, aí, mano. mano. O pessoal às vezes duvida, fala de não ser sincero, né? Mas é justamente Pô, o que e pode acontece dentro da puxar, comunidade, cara. né? Pode puxar, não tem caô, mano. Não tem caô. Tipo, é fato. Pode ver o dia que eu entrei, como que eu tava e agora, como que eu tô. É absurdo. Tô na terra do homem, hein? Tô na terra do homem. Vim passear, dar uma esparecida, coisa que, enfim, um tempo atrás era impossível. Né? Doideira, velho. Mas é Doideira. isso aí, mano. Obrigado aí por Um ter, abraço, velho. ter Ótima noite. comparecido. Tamo Tudo de junto. bom, irmão. Parabéns aí, porra, muito foda. Valeu, meu querido. Valeu, tamo junto. Falou. Bom, pessoal, então aqui, tá? O que acontece? Acabou aqui a nossa teleconsulta, tá? E quando eu clico aqui em encerrar, ó, olha que legal que acontece. Além desse depoimento aí do João, né? O que acontece aqui? Se eu vier aqui na aba de pacientes, a gente espera ele carregar aqui, ó, ver detalhes, tá? E aqui na linha do tempo, ó, eu tenho aqui uma consulta que foi realizada, tá? E no prontuário, eu tenho aqui um resumo, tá? Então,
como vocês viram ali, né, ele tava duplicando ali a transcrição, né? Isso é um problema aqui da ProperPay que a gente usa, mas o médico ele não precisa ler enquanto ele está falando, não tem problema nenhum, né? O que a gente precisa é desse resumo aqui, tá? Então, João, compartilha sua trajetória pessoal, profissional, enfim, né? O resumo da conversa. Então, isso aqui fica guardado dentro do prontuário do paciente, beleza? Então, pessoal, primeiro agradecer ao João que a gente estava tentando casar o horário aqui para ele conseguir entrar aqui para me ajudar, para a gente fazer essa demonstração do teleconsulta para vocês, tá? E agradecer a todo mundo aí que ficou aqui até agora e dizer mais uma vez que esse projeto ele está dentro da comunidade do zero, tá? Você vai aprender a fazer isso aqui do zero, você vai encontrar problemas durante a criação do fluxo comigo, a gente vai resolver junto, tudo a gente vai abordar dentro das aulas, tá? Então, se isso aqui faz sentido para você, pessoal, não se esqueça, clica aqui, se inscreva no canal para você receber aqui os próximos vídeos, curte esse vídeo aqui porque ajuda bastante também e a gente se vê lá na comunidade, tá bom? Até mais!